E aí, pessoal? Me chamo Gilson Júnior, sou integrante do grupo PET Física da Universidade Federal de Rondônia, ministrado pela professora doutora Luciene Batista da Silveira. E no vídeo de hoje nós vamos abordar um tema fundamental para a física, que é a queda livre. Lembrando que para falar sobre queda livre, a gente vai entrar em alguns conceitos básicos e, além desses conceitos, a gente vai falar também sobre um contexto histórico, sobre como surgiu, onde surgiu, como foi todo esse processo. Para falar sobre isso, a gente começa falando sobre a experiência de Galileu. O famoso cientista italiano Galileu Galilei realizou experiências para tentar entender o movimento de queda dos corpos. Até a época de Galileu, acreditava que se dois corpos de pesos diferentes fossem abandonados juntos de uma mesma altura, o corpo mais pesado chegaria primeiro ao chão. Essa era a previsão do grande filósofo grego Aristóteles, cujas ideias prevaleceram durante muitos anos. Conta a lenda que Galileu reuniu algumas pessoas de renome e levou-as ao alto de uma torre. Subindo nela, ele tomou as duas esferas de peso diferente e abandonou-as juntas daquela altura para que elas caíssem. Esperava-se que o corpo mais pesado caísse mais rapidamente que o corpo mais leve, como havia previsto Aristóteles. Para o espanto de Galileu, os dois corpos atingiram o chão juntos. Galileu concluiu que se um corpo pesado e um corpo leve forem abandonados juntos de uma mesma altura, eles cairão juntos, ao mesmo tempo no chão. Falando sobre resistência do ar e queda livre agora, a gente tem o seguinte exemplo. Uma manga que cai de uma árvore mais rapidamente que uma folha seca. Isso é algo que a gente vê no nosso cotidiano. E isso acontece por conta da força de resistência do ar que atua sempre no sentido contrário ao movimento do corpo. É isso que faz a folha da árvore ou uma pena cair mais devagar que os demais corpos. Sendo assim, todos os corpos, ao caírem no ar, sofrem efeito dessa força. Porém, nos corpos mais leves, como foi citado a folha ou a pena, esse efeito é mais forte. E por isso, no ar, os corpos muito leves demoram mais tempo para cair. Agora a gente entra no conceito de vácuo. Por quê? Se a gente tem um experimento, se nós temos uma pena ou uma folha caindo, a gente considera a resistência do ar, por isso que demora mais tempo para cair ao chão. Só que se eliminarmos o ar, se eliminarmos a resistência do ar, podemos observar que o corpo ele vai cair numa aceleração constante, assim como os demais. Falando sobre vácuo, a palavra vácuo significa vazio. No vácuo, isto é, na ausência de ar, dois corpos de pesos diferentes cairiam simultaneamente, de acordo com o que previu Galileu. Assim, se fizermos vácuo em um recipiente e deixarmos cair uma pena de passarinho e uma bola de sinuca, por exemplo, ambas chegarão ao chão juntas, pois não haverá ar para oferecer resistência ao movimento de queda desses corpos. A conclusão de Galileu também é válida em situações onde a resistência do ar é tão pequena que pode ser desprezada. Esse movimento de queda que ocorre sem a interferência da resistência do ar é chamado de queda livre. E aqui a gente tem um exemplo do que eu acabei de mencionar. Dois corpos de peso completamente diferente, abandonados no vácuo, irão cair ao mesmo tempo. E no slide em seguida, eu tenho um vídeo que mostra exatamente a queda de dois corpos, uma pena e uma bola de sinuca, considerando a resistência do ar. Logo em seguida, nós vamos ter esses mesmos corpos caindo no vácuo. Observe. Aqui a gente vê dois corpos caindo com a resistência do ar, levando em consideração. Nesse momento, agora temos os mesmos objetos caindo na maior câmara de vácuo do mundo. Vocês podem observar que, no vácuo, os dois objetos caem simultaneamente, com a mesma aceleração. Aceleração, inclusive, da gravidade. Falando sobre a aceleração da gravidade, o movimento de queda livre é um movimento uniformemente acelerado. Tenho certeza que você já deve ter ouvido falar sobre isso.
Isto é, a velocidade do corpo aumenta sempre numa mesma proporção, ou, dizendo de maneira mais exata, a aceleração sofrida pelo corpo é sempre constante. Como os corpos de peso diferente caem com a mesma aceleração, esse valor será constante para qualquer corpo em queda livre. Essa aceleração, que a gente chama de aceleração da gravidade, que a gente, ao estudarmos física, vemos que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, galera. Falando sobre algumas fórmulas de queda livre, a gente tem aqui essa fórmula que determina a velocidade de queda de um corpo que cai a partir do repouso. Ela é bastante simples, como vocês podem observar. A gente tem V igual a gt, onde V é a velocidade em queda dada em metros por segundo, g é a aceleração da gravidade dada em metros por segundo ao quadrado, lembrando que a aceleração da gravidade é 9,8, e t, que é o tempo de queda. Essa fórmula indica que a velocidade adquirida pelo corpo pode ser calculada por meio do produto entre a gravidade e o seu tempo de queda. Outra equação, só que essa fala já sobre a altura. Para relacionarmos a altura e o tempo, a gente utiliza a seguinte fórmula. H é igual a gt ao quadrado sobre 2, onde h é a altura dada em metros, g, como nós acabamos de observar, é a aceleração da gravidade, t é o tempo. Analisando a equação acima, é possível perceber que a distância vertical percorrida por um corpo em queda livre é proporcional ao quadrado do tempo. Isso indica que cada instante que o corpo está caindo, o seu movimento é acelerado. Ok? Vamos continuar. Existe ainda uma equação que é capaz de relacionar a velocidade de queda com a altura. Essa equação que eu estou mostrando para vocês, ela deriva da equação de Torricelli. Tenho certeza que vocês já ouviram falar também. V ao quadrado, onde V é a velocidade, igual a 2 vezes GH. Lembrando que G é a gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, e H é a altura, que é dada em metros. Essas são as três fórmulas principais sobre queda livre. Com essa a gente pode calcular, com essas fórmulas nós podemos calcular tempo de queda, entre outras coisas. Gostaria de agradecer a atenção de todos vocês. Muito obrigado ao PET, à Universidade Federal de Rondônia e ao Departamento de Física. Tenham todos um ótimo dia.